Oi pessoas, esse é mais um vídeo do blog Mãe de Estrela e hoje a gente vai conversar sobre como foi o meu contato com desconhecidos que sabiam da gestação depois do nascimento da Manu. Aqui em Divinópolis tem uma festa que é o aniversário da cidade e ela acontece bem próximo da minha casa. E ela aconteceu uma semana depois do nascimento da Manuela. E aí meu marido achou que seria uma boa coisa se eu saísse um pouco de casa e visse pessoas, gente. Então a gente foi até onde estava acontecendo a festa. E como é muito perto daqui, a gente foi caminhando. Só que quando eu cheguei, a caminhada me cansou e eu decidi me sentar. Tinha uma cadeira disponível em frente a um bar. E aí eu me sentei e aí do meu lado tinha uma mulher. Como eu ainda tinha um corpo de uma gestante de 4, 5 meses, porque eu ainda tinha barriga, os seios inchados, era para o mundo, era como se eu ainda estivesse grávida. Ela me perguntou se eu estava grávida, se estava tudo bem comigo. E aí eu disse para ela que eu estava de resguardo, que a minha bebê tinha nascido tinha uma semana. E aí ela perguntou o nome, perguntou como foi o parto. E eu conversei e contei para ela como foi bonito o parto da Manu, como foi a maior emoção da minha vida pegar ela no colo, e como era a melhor coisa do mundo ser mãe dela. Mas eu não contei que ela não tinha nascido com vida. E a mulher me deu vários conselhos de como ser uma boa mãe. E foi muito bom conversar com essa pessoa, como se a minha bebê ainda estivesse viva. Mesmo que na minha cabeça eu achasse que estava mentindo para ela, foi muito bom poder falar da Manu. Porque as pessoas, elas têm medo de falar com a gente sobre os nossos bebês. Elas acham que vai trazer dor, ou elas não sabem como falar dessa criança. E então as pessoas evitam falar dela. Mas é muito bom falar dela. E é muito bom falar dela no presente. Porque para mim ela não é uma coisa que deixou de existir, uma coisa que acabou. Ela continua aqui comigo e vai continuar sempre. A minha família, minha mãe, meus irmãos, a gente nunca fala dos nossos mortos no passado. Então com a minha família eu não tenho esse problema. Eles falam da Manu, do tempo presente. E isso é um conforto. Me dá a certeza de que ela nunca vai ser esquecida. E os meus amigos também falam dela no tempo presente. Mas as outras pessoas mais distantes, talvez por não saberem que é esse o meu modo de lidar com o luto, evitam falar dela. Mas essa primeira experiência de falar com alguém que não estava vivendo o luto junto comigo, porque a gente às vezes esquece isso. Todo mundo que acompanhou aquela gravidez, aquela gestação, também passa por um processo de luto.
No meu caso, então, em que meus amigos e a minha família esperaram tantos anos por essa criança, sabiam do meu desejo de ser mãe, então ela foi muito esperada. E eles também passam por um processo de luto. Mas enfim. Então essa tinha sido a minha primeira experiência ao falar com um estranho sobre a Manuela. E foi muito positiva, foi muito boa para mim. Mas ontem eu vivi uma outra experiência. Eu fui ao mercado, que também é muito pertinho aqui de casa, e a moça do caixa perguntou: e o bebê? Já nasceu? E eu só consegui falar para ela: nasceu. E ela, que tinha perguntado com um sorriso, ficou triste, porque eu acho que ela entendeu. Eu não consegui dizer para ela que tinha nascido, mas que não estava aqui mais com a gente, fisicamente falando. E aí, ao não conseguir dizer isso, eu percebi que o meu processo de luto precisa falar dela. Eu preciso falar da Manuela para conseguir processar isso que aconteceu. Talvez seja justamente por precisar disso que eu tenha criado o blog, que eu tenha decidido gravar vídeos e tal. É difícil pensar em qual será a melhor estratégia para lidar com o luto, para falar para as pessoas o que aconteceu. Eu acho que não tem uma receita. Eu acho que o que a gente pode fazer é aquilo que a gente dá conta no momento. Talvez eu consiga falar sobre isso depois com mais tranquilidade. Eu vivi uma outra situação também, que foi quando eu fui no laboratório para tirar sangue, e aí a mulher perguntou por que eu estava fazendo aqueles exames, e eu disse que tinham sido pedidos pelo médico após o meu parto, porque a minha bebê tinha nascido morta. E também foi difícil falar para ela isso. Mas eu estava numa situação que eu sabia que eu tinha que falar. Porque talvez a informação de que eu tinha acabado de ter tido um parto fosse relevante para os exames, não sei. Mas eu achei que era importante que ela soubesse qual que era a situação. Eu também vivi essa situação de ter que informar na consulta pós-parto, que foi muito difícil. Foi muito difícil voltar na policlínica com as mulheres que fizeram pré-natal comigo. E aí você fica sabendo das histórias das que já tiveram bebê, você de alguma forma acompanha a gestação delas também. E você tá ali, sem o seu bebê. E é difícil falar sobre isso, porque você não quer que as pessoas fiquem com medo de que aconteça com elas o que aconteceu com você.
Ninguém quer perder o seu bebê. Ninguém quer que o outro perca seu bebê. Mas acontece. E a gente tem que lidar com isso. E a gente lida com isso como pode. Então eu sei que vai ter dias que eu vou conseguir falar sobre a morte da Manu. E que vai ter dias que talvez eu escolha contar sobre ela como se ela fosse uma bebezinha que estivesse crescendo, que estivesse ocupando esse berço. E eu acho que não tem problema nenhum essas duas escolhas, porque elas são o que eu vou dar conta de fazer. Então, se quem está assistindo também está passando por essa situação e tem preferido falar do seu bebê no tempo presente, ou tem preferido falar do seu bebê contando o que aconteceu com ele, ou se tem preferido não falar do seu bebê, tudo bem, tá tudo bem. É a melhor maneira que você encontrou para lidar com isso. E só você vai saber qual que é a melhor maneira, não tem receita, não tem outra pessoa para te dizer isso. Mas eu acho que o medo que todas as mães devem ter, o que eu tenho muito, é que a minha Manu seja esquecida. Eu sei que eu nunca vou esquecer da minha Manu. Mas talvez as pessoas à minha volta esqueçam. E eu acho que esse medo acompanha a gente. E aí vai caber a nós uma maneira de lidar com essa situação quando ela acontecer. Porque só cabe a nós lidar com aquilo que a gente sente, né? Não cabe ao outro. Porque o outro está lidando com aquilo que ele sente. Então a gente também, às vezes, tem que ter um pouquinho de compreensão com o outro. Com as pessoas que não conseguem falar o nome dos nossos bebês, que não conseguem tocar no assunto. Elas também estão lidando com essa situação do jeito delas. Então, eu acho que é isso, senão eu vou começar devagar e fugir do assunto do vídeo. Eu espero que o vídeo ajude alguém de alguma forma, como tem me ajudado. E obrigada. Até a próxima.